A silagem pode ajudar muito você no seu sistema de produção e nesse aulão aqui eu quero contar um pouco para você como é que funciona a silagem, silo, quais que são detalhes que podem ajudar você a melhorar o seu sistema de produção e usar isso como uma ferramenta para os seus animais. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto de tudo, por que a gente deve considerar armazenar ou conservar um alimento, né? A conservação do alimento, que é o principal intuito do silo, da silagem, né? É a gente pegar um alimento que no período das águas teria uma qualidade excelente, mas ele perde qualidade no período da seca, ou a gente não consegue disponibilidade natural dele no período da seca. E a gente coloca esse alimento em uma espécie de conserva para ter ele disponível em boa quantidade e boa qualidade lá no período da seca, ou seja, fornecer alimento em período de escassez de alimento. Para isso que serve a silagem. Porém, existem algumas confusões na hora que a gente vai separar os termos silo, silagem e ensilagem. Então eu quero trazer para vocês isso daqui que é muito interessante, porque tem gente que chama o material que o animal consome de silo e na verdade não. Vamos lá. Primeiro ponto de tudo, silagem é o material que o animal come, é o que está dentro dessa conserva, é o que eu colho lá no campo, coloco dentro do que é o silo e a gente usa uma compactação, uma fermentação para que a gente possa ter no final das contas esse material pronto para o animal consumir. Isso é a silagem, é o alimento, é o que eu coloco na conserva. O silo é o recipiente desse alimento, que mais tarde nós vamos conversar os tipos de silo que a gente tem disponíveis aí para a gente poder trabalhar na nossa propriedade. O recipiente, o local onde eu vou colocar para armazenar é chamado silo. E a ensilagem é o processo que eu faço todo esse armazenamento, fechar, fermentação até a retirada. Então, quando eu coloco tudo para vedar, eu estou fazendo uma ensilagem. Retiro lá, seja da lavoura, caso eu esteja falando do milho, seja lá da lavoura, caso eu esteja falando do sorgo, ou no caso da capineira, quando é o capim. Colheu, jogou dentro do recipiente que é o silo e fez a compactação e vedou, esse é o processo de ensilagem. Então são três termos diferentes. Silo é o local, silagem é o alimento e ensilagem é o processo de colocar a silagem dentro do silo. Antes da gente partir para a prática, onde a gente vai falar sobre o que influencia numa silagem de boa qualidade, vamos conversar primeiro aqui sobre os tipos de silo que eu tenho disponíveis como opção para eu fazer na minha propriedade. O primeiro e mais fácil de todos é o silo superfície. Basta eu encontrar um local plano com uma leve declividade. Em todos esses casos eu acho importante ter uma leve declividade quando eu vou colocar acima do solo. Por quê? Porque quando a água que está presente no material da silagem ela percola, ou seja, ela desce no silo e vira chorume, você precisa que esse chorume escorra para algum lugar, ele não pode ficar parado lá dentro do silo. Então no silo superfície você vai colocar ele por cima do solo, vai compactar esse material por cima do solo e vai fazer um invólucro de lona, onde você vai colocar por cima dele e você enterra as pontas da lona, mas o material ele não passa para baixo do solo. Você está ensilando apenas para cima. O que é a grande vantagem que a gente tem nesse silo superfície? Ele é fácil de fazer, ele é bem mais fácil, demanda muito menos mão de obra do que os outros. A grande desvantagem é você perde qualidade de compactação, porque você não tem o auxílio das paredes laterais do silo para melhorar a compactação central e a parte de baixo ali. E você também tem um maior índice de perdas, tá bom? Então é o preço que se paga por fazer um sistema mais fácil. O sistema mais utilizado já complica um pouco, mas as fazendas que fazem ele bem feito têm um silo de muito boa qualidade, é o sistema de trincheiras. Trincheiras são buracos que eu cavo no chão, nesse local que ele tem uma leve declividade, e depois que eu cavo o buraco eu ainda preciso dessa declividade para o chorume descer. Porém, quando eu coloco a silagem dentro desse silo trincheira, eu vou ter maior compactação, porque à medida que eu faço força em cima com o trator, eu tenho força nas laterais também, já que o silo trincheira tem as paredes levemente declinadas.
Então, à medida que eu empurro em cima, eu tenho uma força lateral também, o que compacta muito mais o material. Principalmente se eu usar uma boa proporção de peso do trator para a quantidade de material que eu estou utilizando, que nós vamos falar disso também daqui a pouco. Depois disso, vem o chamado silo rapadura, que é um silo feito em uma forma específica, onde à medida que você vai compactando, essa forma vai subindo. Eu vi muito poucas vezes esse silo, e quando é propriedades que utilizam para sistema de produção mesmo, comercialzão, eu nunca vi esse silo sendo utilizado. Vi mais em estações experimentais, né? Tanto o circular quanto o silo quadrado. Agora, o silo bolsa vem sendo muito utilizado, principalmente porque você tem duas opções de silo bolsa. A opção que eles chamam de salsichão, onde você coloca ele dentro de uma lona em forma de bolsa. É uma lona que tem capacidade de armazenamento muito interessante, semelhante a um silo pequeno, né? Um silo aéreo pequeno, por exemplo. Você consegue, através de uma máquina específica, que ela funciona como se fosse aquelas máquinas de fazer salsicha mesmo. Você joga o material por cima, ela joga para dentro através de um rotor com pressão, ele vai empurrar aquilo para dentro e o trator tem que ir soltando devagarzinho para ir se formando o silo bolsa. Na hora que chega no final, você fecha a ponta dele lá, compacta, coloca peso em cima e finalizou o seu silo bolsa. Na hora de abrir ele novamente, você vem na primeira ponta onde você começou a fazer ele e você faz uns cortes transversal e você faz um corte lateral. Você consegue abrir ele e utiliza o silo normalmente, tá bom? Grande vantagem desse silo bolsa é que você tem muito pouca perda. Grande desvantagem é que tem que ter muita técnica para fazer ele, porque o material que ensila, o equipamento que ensila ele, na hora que vai jogar para dentro do silo bolsa, ele acaba tendo um problema, que caso o trator vá muito devagar, é perigoso você romper ou ficar muito encaroçado esse silo. Se ele for muito rápido, pode perder compactação e aí entra oxigênio, e eu vou falar para vocês daqui a pouco por que o oxigênio não é interessante para o nosso silo. Outro tipo de silo bolsa é o silo bolsa individual. É uma sacaria, né? Do mesmo material que a gente utiliza para fazer essas lonas de silo bolsa. Porém, você coloca ali aproximadamente 25, 30, quem sabe 40 quilos dentro de cada saco desse. Tem sido muito utilizado para comercialização de silagem. E é um equipamento muito específico que faz esse tipo de silo, demanda uma mão de obra também mais específica, uma maior quantidade de pessoas, mas você consegue ensacar ele, ele fica extremamente bem compactado, também tem perdas mínimas, e você consegue utilizar para comercialização ou para utilização em pequenas e médias propriedades, para quem utiliza pouco volume, né? A mão de obra é maior, mas as perdas são menores também, e tem capacidade de você fazer um silo de boa qualidade. Agora, gente, todos esses tipos de silo, eu já vi gente fazer de altíssima qualidade e já vi gente fazer de péssima qualidade. Até no silo bolsa, eu já vi silo bolsa de péssima qualidade. Tudo vai depender se a gente for seguir exatamente os fatores que fazem a silagem ser de boa qualidade. É disso que nós vamos falar agora. O que faz uma silagem ser de boa qualidade? Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é a escolha do material que você vai utilizar para silagem. Sim, tem materiais que são melhores, tem materiais que são mais difíceis de você conservar ele dentro daquele silo. Vamos pegar um exemplo. A silagem de milho, a digestibilidade dos carboidratos dela, a qualidade dos carboidratos, a concentração nutricional dela permite que ela faça uma fermentação de muito melhor qualidade e eu tenha uma silagem de muito boa qualidade, pouquíssimas perdas. Enquanto a silagem de capim, ela tem uma quantidade de carboidratos solúveis muito baixa, uma umidade muito alta, o que acaba fazendo com que eu tenha naturalmente mais perdas do que na silagem de milho, que eu tenha que ter mais cuidado e mesmo assim eu vou ter mais perdas, né? Então tem vários outros controles que precisam ser feitos. Eu gosto de separar os materiais que vamos escolher para fazer as silagens em 3 materiais. Primeiro nível, que eu chamo, que é a melhor qualidade que tem,
eu englobo silagem de milho, silagem de sorgo, mas tem que ser da planta de sorgo voltada para a produção de grãos, ou aquela híbrida, né, que tem uma produção de volumoso, mas uma boa produção de grãos também. Não pode ser o sorgo boliviano, aquele chamado sorgo gigantão, né? O que é extremamente forrageiro, aquele lá entra na última categoria. Então, silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de milheto. São 3 materiais que têm uma boa digestibilidade, que têm uma boa quantidade de grãos que vão compor essa silagem, e a gente no final das contas vai ter um material de muito boa qualidade, digestibilidade, energia, que vai ajudar a gente até na hora de produzir um concentrado de boa qualidade sem precisar gastar muito dinheiro com ele. Num segundo nível, em termos, ele é menor um pouco de qualidade do que o material do primeiro nível que a gente conversou agora, é a silagem de cana. Silagem de cana de açúcar tem bastante carboidrato digestível também. É um carboidrato de mais difícil fermentação do que o da silagem de milho, porém muito melhor fermentação e condições de matéria seca do que da silagem de capineira. Silagem de cana, então, é uma silagem intermediária, a qualidade dela é muito boa, o custo de produção também é bem interessante, porém ela ganha apenas do terceiro nível. Esses níveis, gente, eu separei pela experiência que a gente tem tido a campo. A gente não encontra assim, os materiais que separam os níveis de silagem. Eu separei eles dessa forma porque realmente são diferenças gritantes entre um nível e outro. E o terceiro nível é o nível das capineiras, que engloba todas as capineiras para corte, também engloba os capins para pastejo, que tem muita gente que insiste em fazer silagem de capim para pastejo, apesar de eu não ser muito a favor. Mas eu concordo que tem muitas propriedades que muitas vezes não tem outra opção e precisa ensilar esse material. Mas o porquê que a silagem de capim não é uma silagem de tão boa qualidade quanto as outras? Porque é uma silagem que tem uma quantidade de carboidratos solúveis muito menor do que os outros materiais. E, para mim, o que mais interfere na qualidade da silagem de capim, ou a capineira, por exemplo, é exatamente a matéria seca ser muito baixa. Ela tem muita umidade e acaba tanto arrastando demais os nutrientes no processo de percolagem, que é a água que desce no silo e leva para fora do recipiente, quanto também você acaba perdendo muito volume compactado quando acontece essa percolagem. Então tudo é negativo para o processo de fermentação da silagem. Isso é o que acontece na silagem de capineira. Ah, Neto, mas eu posso deixar o material maturar um pouquinho mais. Sim, você pode deixar o material ficar mais velho, a matéria seca vai diminuir, porém a fibra vai ficar de péssima qualidade. Então esse é o cuidado, por exemplo, que a gente deve ter numa silagem de capiaçu. Silagem de capiaçu, se você cortar ela muito nova, você tem muita água nela. Se você cortar ela muito velha, você tem um material de fibra de péssima qualidade. Então você tem que equilibrar isso daí e cortar ela ali em torno dos 110 dias, 120 dias, com uma altura aproximada de 4 metros, né? São detalhes que fazem o sistema de produção ficar muito interessante e fazem esses detalhes serem extremamente importantes também. Então agora nós falamos da escolha do material. Segundo ponto é o ponto de colheita. O que eu acabei de falar no capiaçu acontece em todas as espécies. Se a gente não escolher corretamente o ponto de colheita, você perde a disponibilidade de carboidratos e você perde também o ponto de matéria seca. Em lavouras de milho, quanto mais dias se passam, mais cai a matéria seca do material. Então a gente tem que avaliar muito bem aonde que está o ponto para a colheita desse material, se possível mensurar a matéria seca antes da colheita. Neto, como é que eu vou fazer isso? Você entra lá dentro da lavoura, tira 4 pés aproximadamente de milho em locais diferentes, leva, moe esse material, né? Você pica esse material para você medir a matéria seca dele. Aí você mede a matéria seca da amostra média, né? Quando você medir a matéria seca desse material, ela tem que estar aproximadamente entre 30% e 34%. Porque aí tem bastante água, boa parte dessa água vai percolar, para que você tenha lá na frente uma matéria seca entre 33% e 38%, e você vai ter um material de boa qualidade. Dá para fazer essa mensuração também no momento que você estiver colhendo, tá? Para saber se tem uma oscilação muito grande. Mas o mais importante de tudo é a gente medir a matéria seca depois que você vai colher a silagem, porque ali existe ajuste que é feito diretamente na dieta.
Se a matéria seca estiver mais baixa, você tem que utilizar uma maior quantidade de silagem. Se a matéria seca estiver mais alta, você tem que usar uma menor quantidade de silagem. Outro ponto importante que tem tudo a ver com essa questão do ponto de colheita é exatamente o teor de umidade. Por isso que eu falei sobre a mensuração de matéria seca. A umidade, ela vai impactar diretamente na capacidade do material se compactar melhor e de carregar menos oxigênio para dentro do ambiente do silo. O silo é um ambiente que seria perfeito se tivesse zero oxigênio. Só que isso não acontece, é muito difícil, tem bolsão de ar, tem gente que demora demais para fechar a lona, tem muitas pessoas que não utilizam a barreira que impede a entrada de oxigênio e a água é uma dessas formas para entrar oxigênio ali dentro. A matéria seca ideal para um material, independente da silagem que a gente for fazer, é entre 33% e 38%. Porque se você tiver uma matéria seca maior que isso, significa que o material está mais seco. Significa que você vai ter problema na compactação desse material. Se você fizer uma matéria seca menor do que isso, o material vai entrar em um processo fermentativo onde carrega bastante oxigênio com essa água e aonde você tem uma percolagem muito grande, você perde muito nutriente através desse processo de descer a água e levar nutriente embora. Então temos que tomar muito cuidado com esse ponto também. Então a umidade é um negócio que estraga a silagem e vocês não imaginam o quanto que isso acontece. Outro ponto importante para mensurar a qualidade da silagem ou garantir que a gente vai ter uma silagem de boa qualidade: tamanho de partícula. O tamanho de partícula de uma silagem de milho idealmente deve acontecer entre 0,5 centímetro e 2 centímetros. Lógico, a grande maioria dos locais a gente tem partículas entre 2 a 3 centímetros e isso é aceitável também. Existem procedimentos que a gente utiliza na pré-colheita e utiliza também depois de ensilar para mensurar o tamanho de partícula, se está interessante, que é a peneira de Penn State. Quando a gente utiliza ela de forma correta, a gente mede quanto de material está grosso demais, quanto de material está fino demais. Isso acontece naturalmente no processo de picar o material para silagem. Vai ficar fibra grande, vai ficar pequena. Só que você tem que ter um percentual específico que está no tamanho correto para ocorrer a ruminação por parte do animal. Duas partes são importantes para o tamanho de partícula. Primeiro, qualidade de ruminação. Se for pequena demais, o animal não usa esse material para ruminar, você pode ter um animal entrando em acidose. Se tiver grosseiro demais, o animal começa a selecionar dentro do coxo. Outro problema para material grosseiro demais ou grande demais, fibras muito grandes, é exatamente você ter dificuldade de compactação. Você coloca esses materiais e ele fica parecendo uma trama, uma cama de mola que você aperta, compacta e aí quando você tira o trator de cima ela volta. Exatamente porque essas fibras formam uma trama e tem dificuldade de compactação. Quanto mais bem compactado, ainda dentro do tamanho de fibra aceitável, melhor fica o material ali dentro. O material fica enrijecido e você consegue ir retirando com o tempo sem precisar estragar esse material. Outro ponto importante para a gente levar em consideração nas silagens também é a compactação, é a qualidade da compactação. Qual maquinário que você vai utilizar para fazer essa compactação? Para cada 1 tonelada de material que você vai levar lá para o silo, por exemplo, você está transportando o material que você vai colocar no silo e vai fazer uma camada de aproximadamente 30 a 50 centímetros essa camada. Se você numa jogada colocou ali 10 toneladas, o trator que vai compactar tem que ter o peso de pelo menos 40% desse peso. Então a cada 10 toneladas que você jogar, você tem que ter um trator de 4 toneladas passando por cima. Assim você vai ter uma compactação de boa qualidade. Ponto especial aqui para quem está fazendo esse processo, tá? O trator não pode ter rodas muito largas. Rodas muito largas distribui o peso demais, reduz a pressão. Então você tem que ter menos rodas, um pouco menos de área de contato e passar esse trator várias vezes. E agora vem um ponto importantíssimo. Quanto tempo eu vou passar o trator em cima? O mesmo tempo que gastou para colher lá no campo. O tempo que o trator ficou colhendo lá no campo, o trator da compactação, de preferência tratores diferentes, vai passar compactando aquele material. Se demorou cerca de 10, 12 horas para poder colher esse material, você vai gastar cerca de 10, 12 horas no total ali compactando esse material no silo, certo? Um outro ponto que é extremamente importante é o contato com o oxigênio. Ele pode ser feito de várias formas, esse oxigênio pode entrar antes, pode entrar durante o processo de ensilagem, pode entrar depois que você já vedou o material. Tem que tomar cuidado pra caramba com isso.
O oxigênio, ele atrapalha o processo de fermentação. A fermentação é o que vai fazer ser produzido o ácido, principalmente ácido lático, lá dentro do silo. Esse ácido vai reduzir o pH até estabilizar e não ter possibilidade de criar bactérias que vão atrapalhar o sistema ali dentro, né? Esse pH cai exatamente para não ter possibilidade de outras bactérias sobreviverem e só as bactérias de boa qualidade que vão manter aquele material lá dentro vai ficar estável e vai conduzir como se fosse uma lata de conserva, certo? Se o material tiver picado muito grosseiro, a gente tem a tendência de ficar muito oxigênio lá dentro. Se a gente colocar e deixar muito bolsão de ar quando a gente vai fechar o silo, é perigoso ter um contato muito grande com o oxigênio lá dentro. Todo esse contato que acontece com o oxigênio, você está tendo uma fermentação lática acontecendo naquele momento. E entra oxigênio no lugar, você transforma em fermentação butírica. Falando em outras palavras aqui, aonde era para ficar amarelinho, começa a ficar preto. Realmente chega a queimar matéria orgânica. E a gente estava vendo inclusive esse dia num material muito interessante que mostra o volume que você tem de perda. E você tinha um material que estava mais ou menos assim, com uns 10, 15 centímetros de altura, e depois que entrou oxigênio naquele local, a queima de carboidratos ali foi tão grande para fazer a reação butírica que ele diminui 50%, 60% da altura que ele estava. E fica preto aquele material, você perde tudo. E é muito volume de silagem que você tem ali para ser jogado fora dessa forma. Então toma cuidado para não entrar oxigênio. Uma coisa interessante que tem acontecido bastante são fazendas, principalmente fazendas maiores ou que acessam tecnologias com mais facilidade, estão colocando a barreira de oxigênio antes da lona. Por quê? Porque, gente, a lona que vocês utilizam para fazer silo, ela não foi feita para barrar oxigênio. Ela foi feita para refletir a luz do sol, principalmente a dupla face, e para tampar o material lá, não deixar ter contato direto com o ambiente. Mas não foi feita para barrar oxigênio. Então existe uma lona específica, verde, fininha, ela parece um plástico, essa lona, que você coloca por cima primeiro e aí depois você vem com a lona convencional fechando o restante. Ela impede muitas perdas. É interessantíssima, eu tenho tido aí resultados excepcionais. E quando você tira a lona de cima do silo, você vê por cima tá amarelinho. Então é muito bacana isso daí. Outras formas que o oxigênio pode atrapalhar. Depois que você fechou o silo, animais que passam ali pelo local pisar no silo. Se você tiver um furo no silo que você demora a fechar ele depois, é importante você ir lá fechar, passar um tape ali por cima. Se você demora a fechar esse material, entra oxigênio e quando você descobrir o silo, você vai ver uma bola perdida naquele local. O buraco pode ser desse tamanho, a bola fica desse tamanho assim de material perdido lá dentro. Tá? E ele se espalha com bastante facilidade, esse oxigênio. E quando você for colher ou desensilar lá na frente, quando você abre a boca do silo e começa a colher material, tem que tomar muito cuidado com a forma que você colhe esse material. O ideal é que você faça cortes de cima para baixo ou que você use desensiladeiras, que é uma máquina que tem um rolo com dentes que joga esse material sem descompactar o que está para dentro. Joga para dentro do vagão e não descompacta o que está lá dentro. Evitar garfos, evitar pá carregadeira, concha que você encosta. Quando você levanta ela para pegar o silo e jogar lá dentro do vagão, você descompacta 30, 40, 50 centímetros para dentro do silo, fazendo entrar oxigênio lá dentro, e no outro dia você tem que ficar descartando uma camada da frente antes de dar continuidade. E a perda de silagem é muito grande, tá? Então toma cuidado com isso. O oxigênio é um dos grandes vilões da silagem. A vedação tem que acontecer rápida e de forma eficiente, principalmente por causa da questão do oxigênio. Nada de você começar a fechar silo num dia e fechar ele lá no outro. Ah, Neto, mas o silo é muito grande. Faz um silo menor, então. Comprimento de silo tem que ser o suficiente para você conseguir jogar o material lá dentro, compactar tudo e fechar no mesmo dia. Se você deixa... Esses dias para trás eu fui num cliente que ele falou para mim, Neto, eu tô com um silo aqui aberto, eu tô terminando de compactar ele, terminando de colocar e logo nós já vamos fechar. Falei, que bacana, muito bonito esse silo seu e tal, mas ele tá aberto há quanto tempo mais ou menos, né? Imaginei que ele ia falar ali 2, 3 horas ou às vezes umas 5 horas ali que eles estão usando para compactar o material, tá começando a compactar. Falou, não, Neto, tem 3 dias que ele tá aberto. Cara, era silagem de capim, gente. A silagem de capim já tem muita perda.
A fibra estava grande. Quando demora muito tempo assim, vai entrar muito oxigênio. A perda é gigantesca, tá? Eu estimo que ele vai perder, só pelo que eu vi ali, eu estimo que ele vai perder uns 40% daquele silo. É muita coisa e é um prejuízo muito grande. Para você que talvez considera, a silagem de capim, eu gosto dela porque ela é mais barata. É mais barata? E se você tiver uma perda de 40%? Ela não vai ficar tão barata assim, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu gosto muito de um silo bem feito ou às vezes um silo de material de melhor qualidade para a gente poder levar isso em consideração. Agora aqui vai alguns detalhes importantes para a gente poder finalizar aqui e bater um papo sobre essa questão de silo e silagem aqui, né? Que é exatamente quanto tempo o silo pode ficar fechado depois que eu termino a compactação e a vedação dele. O silo ele leva cerca de 14 dias para começar o processo de fermentação mais eficiente, né? A partir de 14 dias fechados, se a gente considerar que o silo foi muito bem feito, ele entra em processo de estabilidade. E eu acho interessante pelo menos ali até 30, 40 dias para você abrir o silo pela primeira vez. Mas o ideal mesmo, dado as condições que a gente tem no Brasil de produção de silagem, que é péssima qualidade, péssima mão de obra, é você levar em consideração pelo menos 60 dias para você abrir o silo pela primeira vez. Você vai ter uma fermentação um pouco mais estável. A gente raramente vai ter um cenário ideal de compactação de silo, então é interessante você levar em consideração isso daí na hora de abrir o seu silo. Mas um silo bem vedado, um silo bem fechado, um silo que foi utilizado vedação, até com lona que impede a entrada de oxigênio lá dentro, você consegue deixar ele fechado lá por quanto tempo você quiser. Se não furar a lona, se não tiver inundação ali próximo, você deixa o tempo que você quiser, 1 ano, 2 anos ali, porque ele entra em estado de conservação, é uma lata de conserva. Aquilo ali não acaba fácil mais, tá bom? Então, importante esse ponto aí. E como que eu vou saber quanto de silagem que eu preciso no meu sistema de produção? Eu peguei uma conta aqui pra gente fazer, como se a gente estivesse simulando uma dieta de confinamento. Nessa dieta de confinamento eu tenho 15 dias que estão sendo utilizados aí uma quantidade de 14 quilos por cabeça dia e o restante é ração. Depois, na segunda dieta, são mais 21 dias utilizando 11 quilos de silagem e mais o restante aí de ração. E a terceira dieta, ela parte depois desse 22º dia da segunda dieta por mais 45 dias utilizando 8,5 kg de ração. Se você tem na primeira dieta, chamada dieta inicial, 15 dias, utilizando 14 quilos de silagem, você tem 210 quilos de necessidade de silagem, mais o restante que você vai usar de ração, aí é outro planejamento. Na segunda dieta, que a gente costuma chamar de dieta de crescimento, você vai colocar uma dieta que usa 11 quilos de silagem por animal ao dia por 21 dias. Então você tem uma necessidade de 231 quilos de silagem, somados depois àquela quantidade lá que a gente colocou na dieta inicial. E depois você vai fazer mais 45 dias de uma dieta com 8,5 quilos de silagem. Isso completa mais 382 quilos e meio de silagem para usar nesses animais por esses 45 dias, que eu vou somar na dieta de crescimento que me pediu 231 quilos de silagem e vou somar na dieta inicial que me pediu 210 quilos de silagem. O ideal seria utilizar 823,5 quilos. Por que eu não vou usar esse cálculo para montar o meu silo? Porque eu tenho perdas e porque eu tenho oscilação de consumo no confinamento. Qual que é o ideal que a gente faça uma margem aqui? Uma margem de 20% no meu sistema de produção para eu poder armazenar de silo. Se eu subir isso daqui 20%, eu tenho 988,2 quilos de silagem para cada animal que vai seguir essa dieta, tá, gente? Isso não é universal. Tudo bem que a gente utiliza em confinamentos de 90 a 100 dias em torno aí aproximadamente de 1 tonelada de silagem. Só que essa medida deve ser calculada para cada sistema de produção, porque tem dietas diferentes, tem confinamentos que duram mais do que 90 dias, tem confinamentos que duram muito menos, e às vezes você fica com o silagem sobrando, e não pode ficar com o silo aberto sobrando sem utilizar, você não vai fechar ele e utilizar no outro ano, não pode. Abrir um silo tem que usar até o final, tá joia? Então isso aqui é um exemplo de cálculo que pode ser utilizado, um cálculo bem interessante para o seu sistema de produção. Eu tenho certeza que tirando bom proveito disso, você consegue ter ganhos muito mais alavancados dentro da sua propriedade. Por falar em ganhos alavancados, para você conseguir evoluir corretamente no seu sistema de produção,
é interessante que você tenha não só apenas conhecimento técnico, como esse que a gente passou aqui, mas que você tenha um acompanhamento desse conhecimento sendo aplicado com uma metodologia que te leva começo, meio e fim. E lá dentro do método de nutrição ativa, que é o principal pilar da escola que a gente tem hoje, você tem os ensinamentos necessários para que você possa estruturar uma base alimentar para o seu animal, sabendo quanto de suplemento você vai usar, quanto de silagem você vai usar. Com esses cálculos e ensinamentos, você monta um silo de ótima qualidade na sua propriedade. No método de nutrição ativa, você transforma esse silo em dinheiro através dos seus animais. Você quer negócio melhor do que esse? A escola funciona hoje através de assinatura, onde você tem acesso por 1 ano a um material com infinitos conhecimentos lá dentro. Eu digo infinitos aqui para vocês porque toda semana nós estamos renovando, a gente está trazendo professor convidado, gente nova para colocar lá dentro. Até esse presente momento que eu estou conversando com você, a gente já tem muitas aulas lá dentro, são mais de 50 aulas, são mais de 40 estudos de caso. Nós temos professores convidados como o Ricardo Arantes, nós temos a Lígia Pimentel com um curso de mercado futuro completo lá dentro. Nós temos o professor Gilmar Ferreira Prado presente em várias aulas nossas, o professor Raul de Góes falando sobre a parte de tributação, a parte de documentação de uma propriedade e falando sobre arrendamento. Nós temos o Rafael Reis trazendo material de altíssima qualidade sobre silagem lá dentro, o cara que é pós-doutor em silagem, falando de forma magistral, trazendo muito ensinamento interessante lá dentro. Professor Felipe Moura falando sobre pastagens na região sul do país. Janaína Martuccello falando sobre como você escolher a pastagem ideal para o seu sistema de produção. Todos eles se juntaram a nós nessa parceria fantástica para trazer uma escola de alta qualidade para você, que é um produtor de alta qualidade. Se você quer ganhar dinheiro na pecuária, Escola de Pecuária Lucrativa é o caminho correto para você. Beleza? Se você se interessa pela escola, você clica no link que tem aqui abaixo, você vai assistir uma aula gratuita, completa, que vai mostrar para você por dentro da escola e também vai mostrar para você o como você pode ganhar dinheiro e quais são os principais passos para você chegar lá nesse ponto. Certo? Espero que você tenha gostado do nosso aulão de hoje. Esse aulão que eu acho fantástico de fazer aqui com vocês. Vira e mexe a gente traz alguns temas bem profundos aqui para poder discutir. E muitas pessoas têm me dado feedback para poder trazer mais e mais aulões como esse daqui. Tragam mais temas que vocês querem ver aprofundados aqui no nosso YouTube, que a gente com certeza vai estudar bastante e trazer ele aqui para vocês. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.